Você já parou para pensar que o que você acredita sobre o açúcar no sangue pode estar completamente errado? E mais, que essa desinformação pode estar silenciosamente prejudicando sua saúde a longo prazo? No vídeo de hoje vamos desvendar uma das maiores mentiras sobre o açúcar no sangue e entender por que tantas pessoas estão caindo nessa armadilha que afeta diretamente seu bem-estar. A realidade, como você vai ver, pode ser bem diferente do que você ouviu por aí. Então prepare-se, porque ao final desse vídeo você não só vai entender essa questão de maneira mais clara, como também vai descobrir dicas valiosas para estabilizar seus níveis de energia de forma natural e duradoura. Aí não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo essencial como este, que pode realmente transformar sua saúde e qualidade de vida. Vamos começar indo direto ao ponto central. Muitos de nós ouvimos repetidamente que nossa energia vem do açúcar do sangue. Frases como "você está sem energia" deve ser porque seu açúcar no sangue está baixo, ou "coma algo rápido para subir seu nível de açúcar" são comuns. Essas expressões tornaram quase um mantra na nossa cultura, reforçando a ideia de que o açúcar é a principal fonte de energia do nosso corpo e que precisamos ficar comendo o tempo todo para equilibrá-lo. Embora isso seja amplamente difundido, essa percepção está longe de ser a verdade completa. Na realidade, essa crença equivocada pode ser uma das maiores razões pelas quais tantas pessoas enfrentam problemas de saúde, principalmente em relação ao controle de peso, da insulina e a fadiga constante. Se seguirmos essa lógica de que devemos comer o tempo todo para manter energia, acabamos entrando em um ciclo prejudicial. Veja bem, quando consumimos alimentos ricos em carboidratos refinados ou açúcar, o nível de glicose no sangue aumenta rapidamente. O corpo, para corrigir esse pico, libera insulina, um hormônio que tem a função de transportar a glicose do sangue para dentro das células, onde será usada como energia. Até aqui tudo parece normal. O problema começa quando esse processo ocorre repetidamente ao longo do dia, o que é muito comum para quem segue esse mito. Após o aumento rápido da glicose, vem uma queda igualmente rápida, fazendo com que você se sinta cansado, sem energia e muitas vezes irritado. E o que acontece? Comemos mais para tentar recuperar essa sensação de bem-estar, perpetuando o que chamamos montanha-russa de açúcar no sangue. Esse ciclo é um verdadeiro vilão para você. A cada subida e descida nos níveis de açúcar no sangue, o corpo passa por um estresse metabólico que não só apenas afeta a energia, mas também a sua saúde geral. Isso cria um padrão de alimentação desequilibrado, onde estamos constantemente indo de um extremo para o outro. Primeiro temos um pico de energia logo após comer, seguido por uma queda brusca, que deixa o nosso corpo pedindo por mais comida. É um ciclo vicioso que ao longo do tempo pode contribuir para o aumento de peso, resistência à insulina e uma série de outros problemas metabólicos. Agora, aqui está o ponto importante. O corpo não foi projetado para viver nessa montanha-russa de açúcar no sangue. Ele foi feito para buscar estabilidade, ou seja, pequenas e suaves variações nos níveis de glicose, em vez de quedas acentuadas. Esta estabilidade é fundamental para garantir a energia constante e o humor equilibrado. Quando adotamos a alimentação baseada em alimentos reais, ricos em nutrientes, como proteínas, gorduras saudáveis e fibras, e conseguimos manter o açúcar no sangue em níveis controlados, alimentos processados e açucarados, por outro lado, fazem o oposto. Promovem picos de glicose seguidos de queda abruptas. Essa abordagem de se alimentar com nutrientes balanceados não só ajuda a evitar os altos e baixos, mas também garante energia estável ao longo do dia. Isso significa mais disposição para suas atividades diárias, melhor concentração e menos irritabilidade. Além disso, quando você se alimenta corretamente, seu corpo responde de maneira mais eficiente, prevenindo a fadiga crônica que tantas pessoas enfrentam atualmente. Imagine viver com energia constante, sem aquele cansaço arrastado que te impede de aproveitar seu dia ao máximo. Parece um sonho, não é? Mas é totalmente possível quando você começa a entender o verdadeiro papel do açúcar no sangue e faz ajustes na sua alimentação. Esse equilíbrio, aliás, é crucial em um mundo onde estamos cada vez mais expostos ao estresse, a maus hábitos alimentares e à falta de atividade física.
O controle adequado nos níveis de glicose do sangue é uma peça-chave para evitar complicações de saúde e, ao mesmo tempo, melhorar a sua qualidade de vida. Outra questão importante que precisa ser abordada é a crença de que o açúcar no sangue é a única fonte de energia para o corpo, especialmente para o cérebro. Quantas vezes ouvimos que nosso cérebro depende exclusivamente de glicose para funcionar? Esse é um conceito muito difundido, mas na realidade ele está longe de ser totalmente verdadeiro. Embora a glicose seja sim uma fonte de energia para o cérebro, ele não é a única. Nosso corpo possui um sistema alternativo muito eficiente de produção de energia, as cetonas. As cetonas são geradas a partir da gordura e podem fornecer até 75% da energia necessária para o cérebro quando os níveis de glicose estão baixos. Esse sistema de cetonas é ativado em situações de jejum prolongado ou quando seguimos uma dieta baixa em carboidratos, como a dieta cetogênica. Isso significa que o corpo é incrivelmente eficiente em alternar entre diferentes fontes de energia, garantindo o funcionamento ideal desde que ele esteja em equilíbrio. Ou seja, nosso cérebro pode funcionar perfeitamente bem com cetonas, o que desmonta a ideia de que precisamos de um fluxo constante de glicose para manter nossas funções cognitivas. Agora, isso nos leva a outra questão importante. Qual é o nível ideal de açúcar no sangue? Muitas diretrizes sugerem que após uma refeição é normal que os níveis de glicose atingem 170 a 200. Porém, isso está longe de ser o ideal. Embora seja considerado normal pela medicina convencional, manter os níveis tão altos deste açúcar no sangue após as refeições pode ser prejudicial a longo prazo. O ideal seria que o açúcar no sangue se mantivesse em uma faixa saudável e mais estável entre 80 e 90 em jejum e não ultrapassasse 110 após as refeições. Manter esses níveis controlados proporciona uma energia constante, previne picos de glicose e reduz o risco de desenvolver doenças crônicas como diabetes tipo 2, resistência à insulina e problemas cardiovasculares. Como o corpo armazena e utiliza essa energia? O corpo humano tem uma incrível capacidade de armazenar energia, principalmente na forma de gordura. A razão para isso é simples: a gordura é a forma mais eficiente de armazenar calorias a longo prazo, enquanto o glicogênio, que é a forma como o corpo armazena a glicose no fígado e nos músculos, retém muita água e fornece pouca energia comparada à gordura. A gordura oferece cerca de 9 calorias por grama. Por isso, quando o corpo precisa estocar energia, ele opta por armazenar gordura, que é muito mais eficaz. Isso também explica por que, em situações de jejum prolongado, o corpo naturalmente utiliza as reservas de gordura como principal fonte de energia, preservando ali o glicogênio para emergências. Esse mecanismo é uma adaptação evolutiva essencial para a sobrevivência em tempos de escassez. Como o corpo transforma comida em energia? Toda a energia que utilizamos vem de uma molécula chamada ATP, tá? Adenosina trifosfato. Existem dois caminhos principais para produzir ATP, o caminho aeróbico e o anaeróbico. O caminho aeróbico, conhecido como fosforilação oxidativa, usa oxigênio e é o processo mais eficiente para gerar ATP. Quando há oxigênio disponível, o corpo pode produzir mais de 30 moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose. Já o caminho anaeróbico, chamado de glicólise, ocorre quando não há o oxigênio suficiente, como em atividades de alta intensidade. Nesse caso, o corpo gera apenas 2 moléculas de ATP por glicose, o que é menos eficiente. O corpo recorre a esse processo em situações de emergência, quando precisa de energia rapidamente, como em momentos de alta demanda física. Essa incrível capacidade do corpo de se adaptar a diferentes fontes de energia mostra que ele não precisa depender exclusivamente de açúcar no sangue para funcionar. O problema surge quando criamos hábitos alimentares que sobrecarregam o corpo com picos de glicose, levando a desequilíbrios que contribuem para problemas como a resistência insulínica, o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e outras doenças crônicas, como problemas cardíacos e neurológicos. Os carboidratos são sempre vilões? É a pergunta. Nem todos os carboidratos são prejudiciais. Na verdade, existem diferentes tipos de carboidratos e alguns deles podem ser extremamente benéficos para a saúde. Por exemplo, os vegetais sem amido, como brócolis, couve-flor, aspargos e folhas verdes, são ricos em nutrientes e fibras. Essas fibras ajudam a manter o corpo em equilíbrio, favorecendo a saúde intestinal e promovendo a saúde da sua digestão saudável. Uma microbiota intestinal equilibrada desempenha um papel crucial em diversos aspectos da saúde, incluindo a regulação do sistema imunológico e o metabolismo. Por outro lado, os carboidratos
processados, ricos em açúcares simples, são os verdadeiros vilões. Eles são rapidamente absorvidos pelo corpo, provocando picos de glicose no sangue e contribuindo para o ciclo vicioso de altos e baixos de energia ao longo do dia. É importante lembrar que cada pessoa tem uma tolerância diferente aos carboidratos. Enquanto algumas pessoas podem consumir carboidratos sem grandes consequências, outras podem experimentar picos de glicose e resistência à insulina, mesmo com pequenas quantidades. Por isso, é essencial entender o seu próprio corpo e buscar uma alimentação equilibrada que forneça os nutrientes certos, sem sobrecarregar o sistema com carboidratos refinados. Agora, surge uma questão: será que realmente precisamos de carboidratos na nossa dieta? A resposta é não. O corpo é totalmente capaz de funcionar sem carboidratos, utilizando gordura como sua principal fonte de energia. Na ausência de carboidratos, o corpo entra em um estado metabólico chamado cetose, onde utiliza cetonas produzidas a partir de gordura como sua principal fonte de combustível. Embora o cérebro precise de uma pequena quantidade de glicose, ele pode obtê-la de outras fontes, como a conversão de glicerol, liberada quando a gordura é metabolizada em glicose. No entanto, isso não significa que todos deveriam seguir uma dieta cetogênica ou eliminar completamente os carboidratos. Os carboidratos complexos e ricos em fibras desempenham um papel importante na nossa alimentação. Eles são essenciais para a saúde intestinal e estão associados a uma menor incidência de doenças crônicas, como diabetes, cardíacas e até alguns tipos de câncer. O equilíbrio é a chave. Uma dieta equilibrada composta por alimentos de verdade, como vegetais, proteínas magras, gorduras saudáveis e carboidratos complexos ajudam a manter o corpo em harmonia. Isso evita os picos e quedas bruscas de açúcar no sangue, proporcionando uma energia mais estável e duradoura. Por fim, é essencial monitorar sua saúde metabólica. Muitos de nós fazemos exames de sangue de rotina, mas nem sempre eles fornecem uma visão completa da nossa saúde. Para avaliar a saúde metabólica de forma adequada, é importante medir não só os níveis de glicose, mas também outros indicadores, como níveis de insulina, hemoglobina glicada, que é o A1AC, tá? Triglicerídeos, colesterol e toda a parte hormonal. Esses marcadores nos fornecem uma visão mais abrangente de como nosso corpo está processando os nutrientes e ajudam a identificar potenciais problemas antes que eles se tornem doenças crônicas graves. Além de tudo isso, é fundamental monitorar a saúde intestinal. Muitas vezes subestimada a nossa microbiota intestinal, o conjunto de trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino, desempenham um papel crucial na saúde geral, influenciando diversos aspectos desde o metabolismo até o humor e o sistema imunológico. Esse ecossistema de micro-organismos, quando equilibrada, ajuda a digestão adequada dos alimentos, na absorção eficiente de nutrientes e na proteção contra patógenos. No entanto, quando há um desequilíbrio nas bactérias intestinais, conhecido como disbiose, esse ambiente pode se tornar propício para o desenvolvimento de doenças metabólicas, inflamações crônicas, problemas digestivos e até mesmo distúrbios de humor, como ansiedade e depressão. Para manter uma microbiota intestinal saudável, é essencial seguir uma dieta que promova a diversidade bacteriana. Isso significa incluir regularmente alimentos ricos em fibras, probióticos e prebióticos. As fibras encontradas em vegetais, frutas e grãos integrais servem como alimentos para boas bactérias do intestino. Já os probióticos presentes em alimentos fermentados, como iogurte natural, kefir, chucrute, kimchi, fornecem bactérias benéficas diretamente para o intestino. Os prebióticos, por outro lado, são tipos de fibras que servem de alimentos para essas bactérias, ajudando a fortalecer a população microbiana saudável. Manter a saúde intestinal em equilíbrio vai muito além da digestão. Estudos mostram que uma microbiota intestinal contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, auxiliando na defesa contra as infecções, além de regular a inflamação crônica, a inflamação do teu corpo. E não para por aí. O intestino também está ligado ao nosso cérebro por meio do eixo intestino-cérebro, influenciando diretamente o nosso humor e níveis de estresse. Ou seja, cuidar da sua saúde intestinal é cuidar da sua saúde física e mental. Se você chegou até aqui, já sabe que manter a glicemia estável é essencial para uma vida saudável e equilibrada e que há muitos outros fatores que contribuem para o bom funcionamento do corpo, como a saúde intestinal. Não perca tempo, aplique essas dicas no seu dia a dia. Pequenas mudanças nos hábitos alimentares podem ter um impacto gigantesco na sua saúde e energia, o seu bem-estar, a sua saúde a longo prazo. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos valiosos como este. Ative o sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos do canal Dr.
Dr. Rodrigo Neves e compartilhe esse conteúdo com alguém que também precisa conhecer a verdade sobre o açúcar no sangue e a importância de cuidar da sua saúde intestinal. Até o próximo vídeo.